Você já teve a necessidade de instalar um pistão a gás em alguma porta basculante no armário seu? Foi difícil? Teve dificuldade? Então não sai daí que eu vou te explicar em detalhes como você instalar um pistão a gás. Antes de começar, eu quero te dar um recado. Aproveita essa aula porque ela vai ficar aberta durante uma semana. Depois ela entra para o nosso curso de marcenaria em casa, que faz parte do nosso curso de marcenaria hobby. Então, aproveita! Um detalhe muito importante quando você for comprar o seu pistão é você definir a força dele. E para isso você precisa de duas medidas, duas referências. Primeiro, o peso da sua porta e depois a altura dela. Existem tabelas que correlacionam essas duas medidas e te definem exatamente quantos newtons tem que ter o seu pistão para aguentar a abertura dessa porta. Então, por exemplo, esse aqui é um pistão de 120 newtons. Então presta atenção nisso. Bom, outro detalhe importante que você tem que prestar atenção é como a sua porta vai bascular, como ela vai abrir. Se a sua porta bascula para cima, você vai usar um pistão de força normal. Ou seja, o pistão vai sustentar a porta quando ela estiver aberta, vai sustentar ela aberta para cima. Quando você for usar uma porta basculando para baixo, ou seja, tombando para baixo, você tem que usar então um pistão de força inversa, porque aí muda a força que o pistão sofre, que ele exerce. Então presta bastante atenção nisso porque muda o modelo. Bom, por exemplo, aqui eu tenho um pistão que é um pistão de força normal, ou seja, ele está projetado para fora. Agora, se eu empurrar ele para dentro, o que acontece? Ele se projeta para fora. Então esse é o pistão que vai manter a sua porta basculante para cima aberta. Ele não fecha. Ele só vai fechar quando você abaixar a sua porta e aí a porta vai forçar ele a entrar para dentro e a porta vai ficar fechada. Mas você abrir um pouquinho a porta, ele já projeta a porta para cima. Então, porta basculando para cima, pistão de força normal. Agora, esse daqui é o outro, é o inverso, o pistão de força inversa. Vejam, ele está projetado para fora. Se eu empurrar ele para dentro, ou seja, a porta está fechada, ela vai ficar fechada, ela não vai se abrir. Quando você movimenta a porta para ela abrir, aos poucos ela vai abrindo. É o caso da minha porta aqui na oficina. Vou mostrar para vocês. Então o peso da porta vai fazendo ele abre devagar. E aí a porta fica, eu diria, pendurada, né? Vejam. Mas quando eu forço a porta para a porta voltar, ela volta e fica fechada. Bom, essa é a situação que eu tenho aqui na oficina. É uma porta que bascula para baixo, então eu estou usando um pistão de força inversa. Então eu forço ela para abrir, chega a um certo momento, o próprio peso da portinha vai fazendo, ela vai se abrindo sozinha. Ela vai abrindo bem devagar. Bom, o que você tem que prestar atenção aí? Você tem que olhar o manual de instrução de instalação do pistão, porque ele tem uma posição exata para ser instalada. Se você mudar essa posição, você compromete o funcionamento dele. Às vezes falta curso para ele entrar ou para ele sair e ele não fica na posição certa de abertura da porta. Então presta atenção. Outra questão, existem medidas diferentes que você posiciona, que você instala o pistão, justamente para você ter o ângulo da porta, um ângulo diferente, a 75 graus, a 90 ou a 110, então você escolhe. Então, em função desse ângulo de abertura, muda a instalação, ou seja, muda a posição onde você vai prender o pistão. Outra questão, eu tenho aqui uma portinha que está instalada por fora do móvel, por fora do montante. Então, a portinha está remontando em cima do montante. Então, aí você tem que ver que tipo de dobradiça você vai usar. Nesse caso, eu estou usando a dobradiça reta, né? A dobradiça tipo caneco, reta. Se essa portinha, por exemplo, estivesse encaixada dentro do nicho,
você teria que usar a dobradiça super alta, justamente para que tivesse a articulação correta para a portinha poder abrir. Então esse é outro detalhe que você tem que prestar atenção, tem que ver qual a dobradiça que você vai usar em função da abertura da portinha, para depois você então pensar aí no pistão que você vai colocar. Eu vou instalar os dois pistões na outra portinha, ou melhor, nós vamos instalar juntos. Vamos fazer as marcações e prender. Como a portinha aqui, a minha portinha vai ficar a 90 graus e a minha dobradiça é reta, as medidas que eu tenho são aqui dentro da caixa 24,1 centímetros de altura e da beirada aqui da caixa para dentro 2,5 centímetros, 25 milímetros. Então eu já previamente fiz aqui um risco e agora eu vou fixar então a pecinha que vai aqui, que é essa pecinha aqui. Onde se encaixa uma das pontas do pistão. Na ponta do pistão tem um encaixe para encaixar aqui nessa bolinha. Então a gente tira essa tampinha e ela se encaixa aqui. E aí depois você recoloca a tampinha trava. Então tá aí, o pistão já está na posição certa aqui dentro do móvel. Bom, agora entra aqui a outra peça para encaixar na outra ponta do pistão. Porém, tem uma posição correta. Eu tenho aqui o montante e a portinha ela se avança em cima do montante. Então, eu tenho que ter uma linha referencial aqui para que essa pecinha fique dessa linha para dentro, para não comprometer o funcionamento do pistão. E a medida aqui da parte de baixo da portinha para dentro é 9 centímetros. Para facilitar aqui a instalação e o posicionamento, eu já vou prender a pecinha aqui na outra ponta do pistão. Encaixo aqui nessa bolinha e travo novamente. Agora, se eu pego essa peça, encosto aqui e posiciono a portinha a 90 graus, o que eu descubro? Eu descubro exatamente a medida que eu marquei de 9 centímetros. Então, não tem o que errar, é uma coisa muito fácil. É importante você pegar o alinhamento da parte de dentro do móvel para que essa pecinha aqui, ela não bata aqui quando você fechar a portinha. Então eu vou fazer uma linha aqui referencial. Tá aí, então eu tenho essa linha, essa peça tem que ficar para dentro dessa linha. E justamente o eixo em cima dos 9 centímetros. Essa peça aqui, ela permite um pequeno ajuste para cima, para frente ou para trás, justamente para ajustar o ângulo da porta, caso precise. Se eu olhar aqui o pistão, ele está paralelo à lateral do móvel e paralelo aqui à portinha, ou seja, tudo alinhado. Então agora eu vou fechar a portinha para a gente ver se deu tudo certo. Ficou perfeito. Ficou um pouquinho fora dos 90 graus, ela está abrindo um pouquinho mais, mas esse ajuste eu posso fazer aqui. Eu solto os dois parafusos e jogo o suporte um pouquinho para frente. Vou fazer isso.
Estou levantando a porta e apertando novamente. E pronto, agora tá legal. Bom, agora eu vou repetir o processo exatamente igual do outro lado. Bom, eu espero que você tenha curtido essa aula e que aproveite nos seus projetos. Nós nos vemos numa próxima aula. Um grande abraço!